Bom dia! Oi, tá? Tudo bem? Bom dia, aqui um dia chuvoso hoje, friozinho, tá escuro ainda, mas tá tudo bem. Bom dia, oi Silvio, bom dia, tudo bem? A Marlene, a Lena, o Nelson, como que vocês estão, gente? Aqui tá tudo bem, graças a Deus. Agora minha garganta tá melhorando, já tô um pouco rouca, mas vamos que vamos, né? A Lourdes, tudo bom, Lourdes? Que joia! Então, onde que nós vamos avançar hoje para o 61, né? Estamos quase no finalzinho já. Aí também tá chovendo, Marlene? Nossa, aqui tá um friozinho. Eu tô aqui fora agora. Vocês vão escutar o barulho da chuva aí. Então, vou continuar ali no 61, onde a gente parou. Lindo, 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 lindo esse trecho também no livro de Isaías. Vou tomar um pouco d'água aqui, dar uma melhorada. Diz assim a palavra do Senhor. Oi, Rose. Joia? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram. Esse trecho aqui está no Evangelho do Senhor Jesus, de um dia em que ele entrou no templo e ele foi anunciar a palavra dentro do templo, das sinagogas lá. E ele levantou e leu esse trecho e se sentou, né? E todos os fariseus já ficaram rasgando entre eles, né? O que ele está fazendo? O que é isso? Aí ele falou, hoje se cumpre essa palavra, né? Vou ver se eu acho aqui qual o trecho lá do Evangelho que fala acerca disso. Deixa eu ver lá, em Mateus 11, no capítulo 5. E o próprio profeta Isaías estava falando acerca do Messias e ele mesmo anunciando ao povo que aquilo estava se cumprindo, que aquela palavra estava se cumprindo naquele tempo. E eles não aceitaram essa palavra, né? Não acreditaram que Jesus era o Messias. Por conta também, e Deus, por conta disso, cegou o entendimento deles para que eles não percebessem a existência do Messias. E eu contei para vocês aqui, uma semana passada, que eu vi num vídeo de um judeu contando, falando a respeito do Evangelho, de um trecho de Isaías 51, onde fala do Messias, que ele descreve tudo que Jesus ia passar, o quanto que ele padeceu na cruz, e ele diz que ficou perturbado com aquela palavra, e depois ele mesmo se convenceu de que aquela palavra não era aquela palavra. Eu achei muito interessante, falei, olha, um homem tão inteligente, tão estudado da palavra, e não consegue ver Jesus nas escrituras, no Antigo Testamento, e porque eles estão debaixo de uma profecia. O Senhor falou que eles iam ter cegado seus entendimentos para que nós pudéssemos ser alcançados pelo Evangelho. Eles conhecem toda a palavra e eles vão chegar o dia em que eles vão reconhecer também o Messias, o cumprimento dessa palavra no Senhor Jesus, né? Hoje eles ainda aguardam a vinda do Messias e o Messias já veio e a luz veio ao mundo e amaram mais as trevas do que a luz. Lembra que nós lemos essa semana lá em João 3,17, em seguida, em diante, fala Jesus falando ali que a luz veio ali ao mundo, eles encontraram a luz, mas eles não reconheceram essa luz, eles não andaram segundo essa luz, né? E aqui no 11, eu vou ler esse trecho do Evangelho, que é lindo demais. Deixa eu ver aonde se é esse mesmo. Deixa eu... 61, 1, Mateus 11, 5 diz aqui, e Lucas 7, 22 na referência. Mateus 11, no 5. Ah, tá. Aqui nessa referência ele está dizendo só acerca dele, do que se cumpriu, né? No 4 diz assim, e Jesus respondendo disse-lhes,
ide anunciai a João o que está ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem. Os mortos são ressuscitados e os pobres aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Vou ver a outra referência aqui. Lucas 7, 22, mas eu acho que não é ainda aonde mostra que Jesus levantou-se na sinagoga e falou, né? 7, 22, mesma coisa. Ide anunciar o evangelho, o que viste, ouviste e tal. Vocês vão ter que acreditar em mim. Não sei onde é que está escrito, mas está lá no evangelho. O momento em que Jesus levantou e leu essa palavra, né? E leu essa palavra. Acho que está aqui, ó, Lucas 4, 18. Vamos ver. Tá mais essa. Lucas 4, 18. Ah, sim, é esse trecho aqui mesmo. Vou ler do 16, que é o começo. Ó. Jesus prega em Nazaré, o trecho. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então, todo sábado ele já ia na sinagoga, né? Então, lhe deram o livro do profeta Isaías. Lhe deram o livro do profeta Isaías, né? Ele não foi lá buscar esse livro. E, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e procurar restauração de vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se. E todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. Então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que lhe saíam dos lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Né? Eles achavam que o Messias ia ser, sei lá, um ser de outro planeta. Né? Não, Deus se fez carne e habitou entre nós. No 23, disse-lhes Jesus: sem dúvida citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo o que ouvimos ter se cumprido em Cafarnaum, faze-o também aqui na sua terra. Eles ouviam Jesus fazer tantos milagres nas redondezas, em todas as outras cidades, e ali em Jerusalém não acontecia milagre nenhum, mas porque o povo não acreditava nele, e não tinha como a graça de Deus se manifestar onde não havia fé. E ele prosseguiu, diz assim no 24: de fato, vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas haviam em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra, e a nenhum delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Sarepta, de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. E todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. E ao invés deles entenderem, eles se iravam contra Jesus. E levantando-se, expulsaram-no da sinagoga e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para que de lá o precipitassem abaixo. E Jesus, passando por eles, retirou-se. Né? Eles tentaram várias vezes, né? Intentaram ali contra a vida do Senhor. Mas ele falou assim no final, né? A minha vida eu entrego, ninguém tira a minha vida, senão o Pai que me deu. Né? Nesse momento eu cumpro o meu propósito, por isso eu entrego a minha vida. E foi assim que ele foi crucificado, por perdão dos nossos pecados, porque a palavra dizia que o Cordeiro de Deus, né, seria o último sacrifício humano, o último derramamento de sangue para o perdão dos nossos pecados. Foi um sacrifício humano, um sacrifício do Filho de Deus, não só de um homem, mas de um homem nascido segundo o Espírito Santo, como Isaías falou
lá no capítulo 7, que uma virgem conceberia e daria à luz a um filho, e a esse chamaria Emanuel, que significa Deus conosco. E Jesus era esse o significado da missão dele, Deus conosco. Hoje Deus habita no meio de nós por meio do Espírito Santo, que só pôde vir à terra depois que o pecado foi expiado na cruz do Calvário, né? Glória a Deus pela imensa graça e misericórdia dele para conosco, para comigo, para com você. E continuando ali no 3, né? No 2, nós lemos a apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus e a consolar todos os que choram. Vamos prestar atenção nessa palavra, vou ler de novo, a partir do 1, onde Jesus mesmo referenciou que era a respeito dele, que ele estava falando, que Isaías estava falando. Ó, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Espírito com letra maiúscula, mais uma vez, falando do Espírito de Deus. Porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos quebrantados. Perceba, né? Para pregar as boas novas aos quebrantados. Não é para todo mundo, porque aquele que não está quebrantado de coração, aquele que não está arrependido em si mesmo dos seus próprios atos, não ouve a palavra do Senhor, não tem a condição de receber a palavra do Senhor. Então é uma graça imensa nós sermos escolhidos por Deus para ter os nossos ouvidos abertos e entender e ouvir a palavra do Senhor e ter o nosso coração quebrantado, porque é só através do Espírito Santo que vem o arrependimento, né? Só pelo Espírito Santo. Enviou-me a curar os quebrantados de coração. Então esses mesmos são os que recebem as curas do Senhor, porque tudo é pela fé, né? E a proclamar a libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados. Ele não está falando aqui os cativos e algemados literalmente, aqueles que estão em cárceres, em prisões, mas aqueles que estão aprisionados na alma, né? Aqueles que estão presos na escuridão e nas trevas. A esse Jesus veio para libertar, para tirar dessa condição de dor, de sofrimento, de angústia e trazer para a alegria do Espírito, para a paz, para a bondade, para a benignidade, para o amor, para conhecer a Deus verdadeiramente, né? Quando a gente conhece o Senhor e o Espírito Santo nos proporciona isso, abrir os olhos do nosso entendimento para a gente conhecer a verdade de Deus. Quando a gente conhece o Senhor, a alegria da palavra enche o nosso coração e a gente passa a andar nessa alegria e nessa paz do Senhor, né? Tudo vem de Deus, tudo é por Ele, para Ele, e por intermédio dele foram feitas todas as coisas, né? A liberdade dos algemados e apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Foi isso que Jesus fez também, a partir dos capítulos, dos últimos capítulos ali, do 10 em diante também, em alguns evangelhos, ele fala acerca das coisas que hão de vir, daquilo que ainda vai acontecer. E lá na última ceia que ele sentou com os discípulos, ele falou do fim dos tempos, desse momento, do dia onde haveria muito ranger de dentes, pranto e ranger de dentes, lembra dessa palavra, né? Então, esse momento do juízo de Deus, Jesus veio nos anunciar, dizendo que a gente precisa permanecer firme até o fim, cumprindo a nossa carreira, né, guardando a nossa fé, como Paulo falou, para que a gente passe por esse dia do juízo em paz, né, com Deus, porque nós já falamos várias vezes a respeito dessa palavra juízo, que é onde está a presença de Deus, automaticamente acontece o juízo, porque a presença de Deus denuncia o pecado. Então, como a palavra diz lá em Apocalipse, que naqueles dias todo joelho se dobrará diante da presença de Deus, não é porque as pessoas vão se arrepender, mas porque aquela glória de Deus não é suportada pelo corpo humano, pela natureza humana, né? Então as pessoas vão sentir o peso das suas próprias iniquidades diante da majestade de Deus. Então Jesus falou sobre o dia terrível do Senhor para aqueles que não creem, né? Para nós que cremos em Deus, que andamos segundo o seu propósito, que nos arrependemos dos nossos erros, porque nós não somos santos, não estamos isentos de errar.
próprio apóstolo falou nas cartas dele que aquele que diz que não tem pecado, né, já está pecando porque está sendo mentiroso. Então nós somos sim pecadores e dignos da misericórdia de Deus todos os dias. Mas a grande graça do tempo que nós vivemos é essa capacidade de nos arrepender por meio do Espírito Santo, que nos direciona, nos mostra o caminho que a gente deve andar. E tudo que a gente tem que fazer é andar segundo aquilo que ele vai nos mostrando. E no 3, né? Nem terminamos aqui: o dia da vingança do Senhor, e consolar todos os que choram, e a pôr os que em Sião estão de luto uma coroa em vez de cinza, óleo de alegria ao invés de pranto, veste de louvor ao invés de espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Meu Deus, é maravilhoso demais essa palavra, né? Para pôr em Sião, né, na cidade santa de Deus, aquele que está em luto, tristeza, em uma coroa ao invés de cinzas, um óleo de alegria. Isso é a manifestação do fruto do Espírito Santo. O Espírito Santo a palavra narra 9 dons ali do Espírito Santo, os frutos dele, o fruto dele, eu entendo como um fruto, como uma laranja com vários gomos, porque uma coisa sem outra não tem sentido. Então é um fruto só, que é o amor, a paciência, a bondade, a benignidade, a longanimidade, né? Acabamos de falar, a alegria, né? A alegria é também um fruto do Espírito Santo. Então, quanto mais a gente cresce em Deus, mais esse fruto se manifesta na nossa vida e cumprimos aquilo que o Senhor Jesus veio para fazer, que foi trazer alegria para aqueles que sofrem, para aqueles que choram, e quebrantar os nossos corações para que a gente conheça a Deus. Tem um trecho que diz assim, que o povo padece porque lhe falta entendimento, né? Quanto mais a gente conhece das promessas que Deus tem para nós, mais a gente anda bem nessa terra. Continuando ainda ali nesse versículo 3, nós lemos até o final, né? Louvores ao invés de um espírito angustiado, a fim de que se chamem carvalhos de justiça. Nós já falamos bastante dessa árvore majestosa, o carvalho, o quão grande ele é. Quanto mais ele passa por intempéries, por situações do tempo, do clima, vento, tufão, tempestade, terremoto, tudo que ele tiver que passar. Quanto mais ele passa, mais ele se fortalece e ele vai estendendo as raízes. Então uma árvore ali com cerca de 9 metros de altura, ela tem uns 30 metros de raiz, enraizado, fortalecido ali naquelas regiões áridas. E quanto ele é plantado junto aos ribeiros, né? Que tem um salmo que fala que nós somos como carvalhos plantados junto ao ribeiro, aí ele dá fruto e até a sua flor, né? A palavra fala assim que até as suas folhas servem como remédio, falando daqueles que são plantados junto aos ribeiros de água, não se abalam. E essa árvore, que é uma árvore milenar, ela tem até hoje, tem árvore de carvalho lá, com cerca de 2000 anos, tem a árvore ainda. Eles já pesquisaram sobre isso e viram mais ou menos essa idade dela. Então é uma árvore perene, uma árvore que permanece firme diante das dificuldades. Jesus mesmo falou: no mundo tereis aflições, né? Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. E quando ele fala que aqueles que servem ao Senhor serão chamados de carvalhos de justiça, aqueles que permanecem firmes mesmo na iniquidade, na impiedade, naquilo que está acontecendo de ruim, permanece firme, assim como o carvalho, e anda na justiça de Deus. Jesus falou: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as coisas que a gente precisa vão lhe sendo acrescentadas. Então é isso, acho que não precisamos ler mais nada, já temos combustível aqui para passar todo o nosso dia mastigando essa palavra, né? E para que a graça de Deus, para que a gente tenha reconhecimento desse favor de Deus, desse amor de Deus, que a palavra diz que Ele nos amou de primeiro, que nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro, senão a gente não teria nem condições em nós mesmos, na nossa própria natureza, de amar o Senhor. Amém?
Beijo grande para você, que Deus abençoe o seu dia. E se Deus quiser, estamos aqui de novo amanhã, né? Lendo o versículo 4 ali de Isaías 61. Até amanhã, se Deus quiser.